E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim. Estamos juntos mais uma semana nesse canal, cujo objetivo é estar aqui toda segunda-feira mostrando para vocês um vídeo novo com algum tópico de matemática, mostrando como matemática pode ser uma coisa bonita, como matemática pode ser uma coisa interessante, como matemática tem algumas coisas que são úteis. E essa semana não vai ser diferente. Agradeço a todos vocês porque estão me assistindo hoje, por estarem comigo nessa missão nobre de divulgar a ciência, divulgar a matemática. É uma coisa que a gente está precisando mesmo, assim. Ciência merece mais carinho, ciência merece mais amor, assim. Está sendo meio sucateada pela humanidade, assim. Estamos fazendo nosso papel mostrando coisas interessantes, coisas legais, que pela minha área de especialidade acaba sendo matemática como um dos ramos da ciência. Vamos lá, vamos falar hoje sobre um tópico novo, um tópico que eu acho divertido, é um tópico que oficialmente é de ensino médio, que é uma das minhas fórmulas favoritas de geometria analítica. É a chamada fórmula do agrimensor, ou fórmula do cadarço, ou a fórmula da área de Gauss. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre o que é essa fórmula, de onde ela veio e como a gente usa. Espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Uma nova semana, um novo tema. E o tema dessa semana vai ser a fórmula do agrimensor. Eu cheguei a pesquisar um pouco sobre essa fórmula. Ela é uma fórmula que ela tem um detalhe interessante que ela não tem um nome oficial, assim, não existe um nome formal para essa fórmula que é aceito internacionalmente. Nas minhas pesquisas eu achei que essa fórmula, além de fórmula do agrimensor, ela também é conhecida como fórmula do cadarço, algoritmo do cadarço ou fórmula da área de Gauss. E como o nome indica, ela é atribuída a Gauss, que publicou a ideia dessa fórmula, publicou a dedução dela em 1795. Aqui a gente tem uma pintura do Gauss, representando Gauss. E uma coisa interessante é que em 1795 Gauss tinha só 18 anos. Eu tenho na lista de coisas que eu pretendo falar nesse canal, falar sobre alguns matemáticos notáveis, a história de alguns deles, e Gauss definitivamente está na lista. E obviamente esse aqui não seria um vídeo do canal do Pinguim se eu não pusesse tarefa para o Pinguim no futuro fazer. Essa fórmula, ela permite que você calcule a área de qualquer polígono plano, fazendo só contas de vezes, mais, menos e divisão, usando as coordenadas dos pontos que definem esse polígono. E tanto faz quantos lados ele tenha, tanto faz se ele é côncavo ou convexo, você sempre consegue fazer isso tendo as coordenadas dos pontos. E para isso a gente usa princípios de geometria analítica, que é para ter as coordenadas dos pontos. No caso a gente está falando de geometria analítica, aquela geometria analítica que se estuda no ensino médio, onde as coisas são bidimensionais. A grande diferença da geometria analítica do ensino médio para a da faculdade é que no ensino médio você vê duas dimensões e na faculdade você começa a mexer com 3D. Os polígonos, por serem figuras planas, vão usar só a geometria analítica de duas dimensões, que é a geometria do ensino médio. Então vamos falar um pouco sobre geometria analítica. Primeira coisa, vamos definir polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana que ela é formada só por segmentos de reta e, além de tudo, ela é fechada. Aqui é só para ilustrar rápido, esta primeira figura aqui é um polígono. Todos os lados dela são formados por segmentos de reta. A segunda figura também é um polígono. Apesar de ela ter esse pedaço para dentro, que é o que a gente chama de côncavo, ela ainda é um polígono porque ela ainda é formada só por segmentos de reta. Já essa terceira, por ela ter coisas curvas, ela não é um polígono. Então, a fórmula do agrimensor, ou a fórmula da área de Gauss, ela permite que a gente calcule a área de qualquer polígono, usando as coordenadas dos pontos deles, mas ela não vai servir para a gente calcular essa última área. Essa última área a gente teria que usar outras coisas diferentes, que, se vocês quiserem spoiler, são as integrais. Então, vamos falar da fórmula do agrimensor. A fórmula do agrimensor, a gente precisa primeiro de um polígono que a gente deseje calcular a área, e com a magia de edição a gente faz ele aparecer aqui do nada. E além disso, a gente precisa, como a gente precisa das coordenadas dele, a gente precisa de um sistema de coordenadas. É basicamente o eixo x, o eixo y, que a gente coloque esse polígono. E graças à edição a gente tem um aqui também fácil. A gente precisa escolher qualquer vértice desse polígono para ser o nosso ponto inicial. Eu escolhi esse aqui, destacado em roxo, e tanto faz qual vértice você escolha. Para começar, o processo vai dar sempre o mesmo resultado. E aí a gente escolhe um sentido para percorrer esses vértices. O horário ou anti-horário. Eu escolhi o anti-horário, escolhi o sentido horário, as coisas também vão funcionar. Pega esse ponto inicial, vai para o próximo vértice, marca ele, vai para o próximo, marca as coordenadas, vai para o próximo, marca as coordenadas, até voltar para o ponto original. Depois disso a gente vai listar as coordenadas dos pontos que a gente encontrou, lembrando que o ponto inicial que a gente encontrou, ele aparece duas vezes para indicar que você fechou o polígono. Então nós temos o ponto 0, 0, depois nós vamos para o ponto x3y-1, depois x2y4, depois x-4, y-2 e volta para o 0, 0. E a gente lista essas coordenadas e coloca elas em duas colunas. A partir daí a gente começa a fazer as contas depois de ter feito esse processo de identificar as coordenadas, ordenar elas e ligar. E hora de fazer as contas. Depois que a gente já pegou todas as coordenadas de todos os pontos,
ordenou elas, tanto faz se no horário ou no anti-horário. Aí começou, ponto 00, ponto 3 menos 1, ponto 24, ponto menos 4 menos 2, ponto 00 para voltar para o original. A gente pode começar a fazer os cálculos. Então, depois de organizado dessa forma, o que a gente faz é, vamos pegar e ir multiplicando pelas diagonais que vão descendo a partir do primeiro termo. Então, nós vamos fazer 0 vezes menos 1, que é 0. 3 vezes 4 são 12. 2 vezes menos 2 são menos 4. Menos 4 vezes 0 é 0. Guarda esse valor. Depois a gente vai pegar o sentido oposto, as diagonais que vão descendo da direita para a esquerda, e também multiplicar todos eles. 0 vezes 3 são 0. Menos 1 vezes 2 são menos 2. 4 vezes menos 4 são menos 16. Menos 2 vezes 0 são 0. Esse desenho mostra por que essa fórmula é conhecida como fórmula do cadarço. Porque esses cruzamentos das diagonais que descem para um lado e as diagonais que descem para o outro lado fazem um desenho que parece muito um cadarço de sapato. E é daí que veio o nome. É literalmente porque ela parece um cadarço e chamaram isso de fórmula do cadarço. O próximo passo para você calcular a área nesse algoritmo é você pegar todos os que estão indo da esquerda para a direita, somar todos eles. Pegar todos os que estão indo da direita para a esquerda e somar todos eles também. E fazer todos os que vão da esquerda para a direita menos os que vão da direita para a esquerda. Ou os que descem menos os que sobem. Nesse exemplo, nós temos 8 nos que vão da esquerda para a direita, menos 18 nos que vão da direita para a esquerda, e 8 menos menos 18 são 26. A nossa área vai ser metade do módulo desse número. O módulo é importante porque a área sempre tem que ser um número positivo. Se no caso da gente fazer as contas, porque as coordenadas podem ter valores estranhos, o resultado dá negativo, a área continua sendo positiva. Então o módulo ele trata de consertar isso. Ele basicamente conserta o sinal, se a coisa for negativa, ela vira positiva. Então metade de 26 são 13. E essa é a nossa área para esse processo. Colocando uma letra de máquina um pouco mais bonita para mostrar esse processo um pouco diferente, aqui nós temos o mesmo processo, faz as multiplicações, tudo que vem da esquerda para a direita a gente vai multiplicando, junta todos eles. Os que vão da direita para a esquerda a gente também multiplica junto todos eles. Faz os que descem menos os que sobem, o total dá 26. E a nossa área é o módulo de metade vezes essa operação feita. Que esta operação aqui dentro a gente acabou de calcular, ela vai dar 26. E o módulo de 26 é 26 dividido por 2 são 13 unidades de área. Bom, isso é para esse exemplo específico, mas num caso geral, o processo é o mesmo. Se a gente tem as coordenadas do polígono e vai colocando elas em ordem, x1, y1, x2, y2, x3, y3, a gente monta o nosso processo, listando todas elas na vertical em duas colunas. Lembrando que o primeiro ponto vai aparecer uma vez aqui embaixo. Esse detalhe importante, matematicamente faz com que você garanta que o polígono seja fechado, porque o primeiro ponto é igual ao último. E aí ele dá a volta inteira, ele fecha uma figura. E a área é o módulo de metade da operação feita com essas duas colunas. Essa operação, a gente pode descrever ela algebricamente como sendo x1, y2 mais x2, y3 mais x3, y4, blá blá blá, até chegar no último, xn, y1, menos as outras diagonais, x1, yn, xn, yn menos 1, e somando até você ter x3, y2, x2, y1. Faz toda a primeira menos toda a segunda. Uma coisa muito legal sobre essa fórmula algébrica é que essa fórmula ela é muito fácil de você programar no computador. Então, esta fórmula para achar áreas funciona muito bem e é programável. Ela te dá uma operação que pode ser programada rapidamente para você determinar a área de qualquer polígono se você souber as coordenadas dos pontos. Alguns cuidados para usar a fórmula do agrimensor, coisas que valem muito a pena chamar atenção mais de uma vez. O ponto inicial aparece duas vezes. É o que garante matematicamente que a fórmula vai ser fechada, que a figura vai ser fechada. Outra coisa importante é que a ordem dos pontos é muito importante. Você precisa que as ordens dos pontos sejam feitas sequencialmente, ou no sentido horário ou no anti-horário, embora tanto faz se o sentido é o horário ou anti-horário. Um jeito rápido de ilustrar isso, aqui eu tenho um polígono, e pegando esses mesmos pontos do polígono percorridos fora de ordem, se ao invés de a gente percorrer nesse sentido, se a gente começar por esse ponto, migrar lá para cima, voltar para esse do meio, depois subir de novo, aí descer, aí voltar para o ponto que está faltando e fechar, a nossa figura geométrica formada é diferente. Então, a gente pode usar a área do agrimensor usando os pontos fora de ordem, mas a gente não vai obter a fórmula do polígono original. A gente vai obter a área dessa coisa esquisita. A gente vai obter a fórmula desse outro polígono, que não é o que você estava querendo. E se é o que você estava querendo, aí você põe os pontos ordenados deste polígono. E algumas observações legais sobre a fórmula do agrimensor. Se você escolher o sentido como sendo obrigatoriamente anti-horário, o resultado é positivo e você não precisa do módulo. Isso vem uma parte da convenção dos gregos de usar o ciclo trigonométrico como sendo o ciclo que percorre no anti-horário.
E aí, matematicamente, as coisas que você faz no sentido notirário tendem a ser positivas. E outra coisa, essa fórmula é muito fácil de programar. Você pode fazer ela no Excel sem grandes problemas e programar ela para funcionar com qualquer número de pontos. E vamos fazer um exemplo que é divertido. Vamos usar esse método para tentar estimar uma área de alguma coisa que não é facilmente calculada na mão, uma coisa que não é óbvia, direta, fácil de calcular. Eu vou tentar calcular um valor aproximado para a área do campus 1 da USP de São Carlos. A escolha desse campus, para mim, tem duas razões. A primeira é que eu estudei lá, então tem um lado de saudosismo. Eu sou formado pela USP São Carlos. E a segunda é que ele tem um formato geométrico interessante. Se a gente for pegar ele pelo mapa, aqui eu peguei e tirei do Google Maps, o campus da USP está cercado aqui, ele tem um formato irregular, ele não é um campus formato quadrado, tradicional. Ele é cercado por várias ruas, aqui embaixo passa um rio. Então o formato dele não é um formato que é fácil de calcular. Mas a gente consegue cercar ele aproximadamente por um polígono. Eu peguei pelo mapa, criei um polígono que cerca ele aproximado, tem alguns pedaços aqui que são curvos, eu aproximei por reta. O resultado não vai ser exato, principalmente por causa dessas aproximações. Uma coisa legal que a gente pode fazer hoje em dia, que é de acesso fácil para todo mundo, pelo mapa você pode, quando cria o polígono, quando cria os pontos, você pode clicar neles e ele te dá as coordenadas de latitude e longitude deles. Então a gente tem um sistema de coordenadas, a gente pode pegar as coordenadas de cada um dos pontos que gera esse polígono. Eu peguei um polígono de 13 lados e aqui estão listadas as coordenadas que eu obtive pelo mapa, pelo Google Maps, com as coordenadas de latitude e longitude de cada um dos pontos que cerca esse polígono. E aí a gente pode usar eles para fazer o cálculo da área. Tá, de onde tá essa música? Por que aparece o logotipo de pausa dramática? Por que está tudo em branco? Ah, olha só. É o Luke. Deixa eu fazer uma preparação para o Luke aparecer. E aí, Luke? O que você tem hoje? Você tem perguntas? Tem dúvidas? Você tem sugestões? Ah, olha só. Essa pergunta é muito boa. Caso esse vídeo inspire vocês e vocês decidam, puxa, eu quero calcular a área de algum parque que tem na minha cidade, eu quero estimar a área de um ginásio, eu quero estimar a área do meu bairro. Se isso inspirar vocês, se vocês quiserem calcular valores, ou se vocês precisarem mesmo, por alguma razão, existe um detalhe importante que é o fato de que as coordenadas do mapa que a gente tem pelo Google Maps, ou por qualquer outro serviço de satélite usando latitude e longitude, elas têm o detalhe de que você não vai obter um negócio em metros quadrados ou quilômetros quadrados. Então a gente precisaria dar um jeito de acertar as unidades. Eu diria que como eu estou no meio da gravação, eu precisaria de alguma coisa para me dizer como é que eu converto de latitude e longitude para quilômetro. O Luke sumiu? O Luke voltou? Ah, olha só, o Luke foi pesquisar para mim isso aqui. Então, parece que um grau ou de latitude ou de longitude tem 111,12 km. Isso é legal. Obrigado pela ajuda, Luke. Eu também fico feliz que você participa dos meus vídeos. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, se a gente tem as coordenadas dadas em latitude e longitude, em latitude a gente precisaria multiplicar por 111,12 km para converter de graus de latitude para quilômetros. Então, oficialmente, o que a gente precisa fazer seria multiplicar por 111,12 ao quadrado para você fazer a área. Você tem que fazer isso tanto na latitude quanto na longitude. Então, o processo que a gente fez foi: pega todas aquelas coordenadas que a gente encontrou, aplica a fórmula do agrimensor e aí a gente vai ter uma unidade de medida em latitude e longitude. Para converter isso para quilômetros quadrados, a gente multiplica primeiro por 111,12 na latitude, 111,12 na longitude, ou por 111,12 ao quadrado, para já converter a área inteira de uma vez. Eu não mostrei os cálculos detalhados porque eles são simplesmente substituir aqueles valores na fórmula. Isso foi feito no computador porque tinham várias casas decimais. Vejam as coordenadas, como todas elas têm várias casas decimais. Eu acho que não iria ficar interessante no vídeo só me mostrar digitando um monte. Pega o resultado dessa área, multiplica por 111,12 ao quadrado, e aí a gente vai obter que a nossa área aproximada é 0,321039 km². O site da USP ele tem a indicação de qual é a área do campus. De acordo com o site oficial deles, a área do campus é 0,321457 km². Quer dizer que a gente errou por bem pouco. Se for fazer um cálculo de regra de 3 para ver por quanto a gente errou, o nosso erro cometido foi de 0,13%. É muito bom, especialmente percebendo que o nosso cálculo ele foi feito comigo sentado na minha cadeira, sem precisar levantar. É simplesmente pegar o mapa, cercar por um polígono. Quanto mais pontos do polígono eu pegar, mais preciso vai ser o resultado. E aplicar a fórmula do agrimensor. É um resultado muito bom e ele permite com que a gente tenha boas estimativas de área para muitas coisas. Hoje em dia é possível você fazer isso para áreas grandes, difíceis de medir. E isso mostra uma coisa muito interessante desse método como um todo. Porque
porque eu consegui estimar a área de um campus com um erro bem pequeno, sem precisar me levantar do meu computador. Eu simplesmente acessei as fotos por satélite, apliquei um algoritmo esperto e consegui fazer uma estimativa boa da área. Obviamente as medições feitas experimentalmente, indo ao lugar, elas vão ser mais precisas, elas vão ser mais exatas, porque elas, por exemplo, levam em consideração o relevo, que é uma coisa que no nosso mapa, que é chapado, não leva em conta. Além disso, as regiões que são curvas, nós aproximamos. Mas ele é um bom método para você ter uma estimativa inicial. Um detalhe interessante é que ele funciona bem para parques, praças, campos, estádios, mas ele começa a ficar ruim se você começar a aumentar muito a área. Se você for, por exemplo, estimar a área de uma cidade ou de um estado, o seu erro vai começar a aumentar porque esse método foi baseado em geometria plana. Você tem a curvatura do planeta. E aí, se você aumenta muito a coisa que você quer medir usando o satélite, a curvatura da Terra vai começar a fazer diferença. E aí a fórmula passa a não mais ser tão exata. No caso desse campus, o erro cometido, eu acredito que não seja relativo à curvatura da Terra. Seja um erro relativo ao fato de que nós temos regiões curvas no mapa e nós aproximamos por um polígono. Além do relevo não ser plano, eu estudei lá nesse campus. Estudei nesse campus, na verdade a cidade de São Carlos é uma cidade que não é muito plana. As diferenças de altura, o eixo Z faz uma diferença grande também para a área. Mas ainda assim a gente obteve uma estimativa inicial muito boa, considerando especialmente o fato de que eu não precisei ir até lá fazer nenhuma medição. E eu espero que vocês tenham gostado. Uma proposta para o próximo vídeo, eu ainda não fechei o tema do próximo vídeo. Eu posso falar um pouco mais sobre essa fórmula do premensor, eu posso falar um pouco sobre de onde ela veio, porque até agora o que a gente falou desse vídeo foi, então Gauss deduziu, Gauss era foda e a gente acredita em Gauss we trust. É possível a gente demonstrar de onde veio essa fórmula, poderia ser um tema para o próximo vídeo, ou a gente pode mudar e falar de um tema novo também. Deixo o livro para vocês, se vocês quiserem, se vocês tiverem ideias, por favor, comentem embaixo, ou se vocês preferirem também, fizerem um contato não público, tá aqui o meu e-mail passando para vocês. Aceito sugestões para outros temas, aceito críticas, aceito elogios. E lembro vocês que eu também dou aulas particulares. Se vocês precisarem de aula, me procurem, me mandem um e-mail. Dou aula para ensino médio, para ensino superior, para pré-vestibulares. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem algum amigo que acha matemática interessante, acha matemática bonito, mostra o canal para ele, mostra esse vídeo para ele. E muito obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês fiquem bem e até lá.